capítulo 2. Tema de hoje: um clamor no fundo do abismo. Jonas capítulo 2, versículo 1 a seguir, que diz bem assim: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o templo da tua santidade. Meus amados, podeis assentar. Estudo do livro de Jonas. Hoje temos um grande tema, e eu gostaria que os irmãos ficassem com as suas Bíblias abertas para que nós acompanhássemos esse estudo. Um clamor no fundo do abismo. Pastor, quem é que está clamando no fundo do abismo? Jonas. Quem era Jonas? Profeta. Um profeta sem direção? Um profeta sem direção? Um profeta com direção? Direção de Deus ou do homem? Deus tinha dado uma direção para Jonas. Porém, Jonas deixou a direção de Deus para andar na sua direção. Quando eu vejo, agora estamos caminhando no estudo das dispensações, estamos falando de Jonas ainda, tá? Estamos falando de Jonas, um clamor no fundo do abismo. O desespero humano e o livramento divino. Deus mostrou uma operação, Ele montou uma operação, resgate para trazer de volta o profeta ao centro da sua missão. Qual que era a missão de Jonas? Alguém pode me responder? A missão de Jonas era ir a Nínive, uma cidade sanguinária, uma cidade na qual Deus tinha rejeitado, ou Deus tinha colocado uma sentença. Dentro de 40 dias Nínive será subvertida, destruída. Agora Jonas, como nós aprendemos nos outros cultos, nos outros estudos, Jonas toma uma direção diferente da direção de Deus. E agora Deus monta uma operação resgate, para ir buscar Jonas da onde ele não deveria ter saído ou chegado. Porque ele saiu da direção de Deus. O resgate não estava sendo aonde Jonas saiu, mas onde Jonas chegou, aonde Jonas estava. Pastor, o amor de Deus, ele persegue implacavelmente Jonas e encontra no fundo do mar e o traz de volta ao ministério. Nós aprendemos no estudo passado, tá? No estudo anterior, que Jonas, ele desceu a Jope, desceu ao navio, desceu ao porão, desceu ao mar, desceu às profundezas do mar, foi até no fundamento, e lá nos fundamentos das montanhas, dos montes, ainda ele desce mais um pouco, que é para dentro do ventre do peixe. E ali ele estaciona. Quantos dias ele ficou lá? 3 dias. Está vendo como é bom a gente aprender Bíblia? Porque a resposta está na ponta da língua. O grande peixe que Deus deparou,
que Deus deparou para engolir Jonas não foi um castigo para ele, mas um instrumento do seu livramento. Aí eu trago para os nossos dias, meus irmãos. Quantas vezes um peixe aparece na nossa vida e nós dizemos: ai meu Deus, é morto, Deus esqueceu de mim, Deus esqueceu, Deus acabou, vai me matar. Não, esse peixe vai te fazer, vai te levar para a direção que você não deveria ter saído. Vai colocar você de novo no lugar onde deveria estar, mas saímos por causa da nossa direção, não por causa da direção de Deus. 3 dias Jonas ficou. O escritor diz que o peixe foi o meio pelo qual Jonas foi salvo da morte e do afogamento. Se não fosse aquele peixe, irmão Deus, Jonas teria morrido afogado. Porque nós nos cultos passados, nos estudos passados, nós vimos que para chegar da superfície até a profundeza do mar, não é qualquer um que chega. Dependendo do lugar no Mediterrâneo, só com aparelhos, que chega na profundeza do mar. Agora Jonas, irmã Cíntia, chegou até na profundeza do mar, sem aparelho. Pensa como é que não deve ter doído a cabeça desse Jonas. Pressão, pressão do mar, peso da água, sem contar a consciência pesada, né? Uma pessoa desobediente, né? Que também fazia empurrar para baixo. Quando a consciência está pesada, faz o negócio pesar. Pastor, Jonas, o escritor acrescenta que o fato de Jonas ter sido engolido pelo monstro marinho não era um ato de punição, mas de preservação. Sem dúvida, Jonas esperava morrer nas águas do mar, porém, quando acordou dentro de um peixe, percebeu que Deus, por sua graça, o havia poupado. Ah, pastor, agora eu entendo então por que eu não morri naquele acidente. Mas eu fiquei consciente no acidente e fui acordar onde? Aonde? Mesma coisa. Agora Jonas entende por quê. Talvez ele perdeu a consciência quando estava se afogando, mas Deus usa o peixe para ir lá engolir ele, segurar ele, preservar ele e ficar ali rodeando com ele até que ele voltasse talvez a consciência. Penso eu que Jonas perdeu a consciência, talvez, não sei. E Deus permite que o peixe fique ali até ele voltar à consciência, até ele ver a situação que ele chegou, até ver aonde ele estava, até ele ver a distância que ele ficou de Deus, até ele reconhecer, até ele começar a adorar. Aí sim, vai lá e vomita o profeta. Entendeu? Agora eu entendo, pastor, que nem tudo que acontece na nossa vida é para a morte. Muitas das coisas que acontecem na nossa vida é para nos fazer mudar de direção. Ei, você saiu do teu lugar e eu vou te trazer de volta, nem se for no ventre do peixe. Entendeu? Quantas das vezes nós saímos da nossa direção? Saímos da direção de Deus, pegamos a nossa direção. Pegamos a direção do nosso ego, a direção do nosso orgulho, a direção do nosso prazer, a direção da nossa vontade. E aí, pastor, não é a direção de Deus. A direção de Deus é aquela que Ele diz: vai e eu serei contigo, não temas, eu te sustento, eu te guardo, eu estou contigo. Se faltar comida, eu te sustento, se faltar água, eu sou a rocha que mana água. Não temas, ninguém vai botar a mão em você. Pastor, o peixe não estava ali por acaso, entendeu? O bilhete de passagem que Jonas adquiriu dava-lhe o direito de seguir até Tarsis. Foi Jonas que comprou esse bilhete, não foi Deus. Entendeu? Não foi Deus que preparou esse bilhete. Nem todos os bilhetes, nem todas as portas que abrem, muitas das vezes, não são portas que Deus abriu. São portas que nós estamos ali e o inimigo faz tornar uma coincidência. Ai, está dando tudo certo. Mas não é a porta que Deus abriu. O bilhete da passagem do navio que Jonas ia entrar, não era o bilhete que Deus tinha dado para ele. Se Deus tivesse dado um bilhete, a passagem seria para Nínive, e não para Tarsis. Quando falamos ainda, ela tomaria outra direção e outra condução.
um grande peixe, uma nova condução de Jonas já o estava esperando, relata o escritor. Agora eu vejo que a experiência vivida por Jonas se torna o maior tipo e mais esplêndido acontecimento da história. Quer ver? A morte e a ressurreição de Jesus. Mateus 12:40. Acompanha lá. Diz bem assim, ó. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. O escritor diz que a preservação de Jonas no ventre do peixe só pode ser explicada como um milagre. Qual que era o milagre? O próprio Senhor Jesus o chama de sinal. Pastor, Jonas, Deus permitiu ele passar 3 dias dentro do ventre do peixe. Por quê? Mateus 12:39. Lê lá para nós. Abre lá. Mateus 12:39. Bem alto. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Uma geração má, a Bíblia diz ali, Mateus 12:40. Uma geração má, 12:39. E adúltera pede um sinal. Pastor, uma geração má e adúltera pede um sinal. Eles querem saber um sinal. Eles querem um sinal de Jesus. Entendeu? Sabe qual que é o sinal de um crente? É a presença do Espírito Santo na sua vida. O sinal de um crente obediente é as bênçãos do Senhor o acompanhando. Sabe qual é o sinal de uma geração adúltera? Uma geração má. A geração má, ela pede um sinal, porém não se dará outro sinal senão a do profeta Jonas. Pastor, que sinal foi o do profeta Jonas? Qual foi o sinal? O que o profeta Jonas passou para nós hoje não pegar o mesmo caminho? Ventre do peixe. Entendeu? E outra, Jesus ainda fala, ainda diz aqui, ó. Olha aqui como diz aqui, ó. A oração de Jonas no ventre do grande peixe é de gratidão pelo livramento, muito mais do que de súplica por livramento. Pastor, Jonas lá dentro do ventre do peixe, ele não começa a orar assim: Deus, me tira daqui. Deus, me tira daqui. Deus, por que eu estou aqui? Deus. Não, Jonas começa a refletir. Eu podia estar pior. Eu podia estar morto. Eu estava numa tempestade lá, eu estava quase que... Eu estou aqui, sentado talvez num estômago almofadado aqui, né? Está fedido, estou sujo, catingando, mas estou vivo. Estou vivo, ainda não morri. Se eu não morri, gente, eu estou debaixo da água, dentro do ventre de um peixe, e ainda estou sobrevivendo. É porque Deus tem algo na minha vida. Hã? Pastor, quando a Bíblia diz aqui, ó, o escritor afirma que a oração de Jonas é, na verdade, um salmo de louvor, uma adoração. Ela consiste em ações de graça. Está lá no capítulo 2, versículo 2 a 6. Constrição, capítulo 2, versículo 7 a 8. E de renovação e dedicação, capítulo 2, versículo 9, de Jonas. Essa oração está recheada de citações de salmos. Nós lemos aqui, o profeta traz à sua memória todo o acervo da Escritura, abrindo para si mesmo um tesouro da verdade divina, enchendo assim sua alma de esperança. Qual que era a esperança? Vamos lá. Capítulo 2, versículo 2 a 6. O que diz lá? E diz: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. No ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Viu? Na minha angústia clamei ao Senhor, Ele ouviu. Do ventre do inferno clamei, Ele ouviu a minha voz.
Pastor, agora eu vejo algo interessante, que o escritor diz que a expressão seu Deus, que está lá no 2 e 1, tá? É digna de registro. Jonas não apenas orou ao Senhor como os marinheiros pagãos oraram. Jonas não orou como os marinheiros pagãos oraram. Assim como está no capítulo 1, versículo 14. A oração de Jonas foi diferente. Ele orou ao Senhor como seu Deus. Entendeu? Como o seu Deus, o único Deus, o guia, de quem ele tentara escapar e para quem ele agora endereçava suplicar. Se lembra que lá no capítulo 1, versículo 14, os marinheiros chegam para o Jonas, ou chega para todos eles e diz assim, ó, cada um ore para o seu Deus aí, cada um busque o seu Deus aí. Eu não vi Jonas buscar o seu Deus. Eu vi os marinheiros buscar, mas Jonas não. Mas agora lá no ventre do peixe, eu vejo Jonas buscar o seu Deus. Eu vejo Jonas suplicar o seu Deus. Eu vejo Jonas agora interessar o seu Deus a adoração. Ainda falando, várias lições preciosas podem ser aprendidas com a oração de Jonas. Nela vemos o desespero humano encontrado e o alívio de um livramento divino. Vamos ver agora? Olha o que diz aqui. A nossa angústia pode nos levar à presença de Deus. Entendeu? Tem um versículo que diz assim, ó: na minha angústia, clamei ao Senhor. Aqui nós vemos que os reprobos da hora da angústia se revoltam contra Deus. O crente não. O verdadeiro crente. Porque aquele que não é verdadeiro crente, ele se revolta contra Deus. Se lembra de Jó? Foi cantado aqui. O Jó na angústia não se voltou contra Deus, mas ele adorou a Deus. O que diz em Apocalipse capítulo 6, versículo 20 a 21? Lê lá para nós. Apocalipse capítulo 6, versículo 20 a 21. Bem alto. Apocalipse capítulo 6, capítulo 16, versículo 20 a 21. Toda ilha fugiu, e os montes não se acharão. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento. E os homens blasfemarão de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Olha aqui, ó. Sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva. Saraiva é uma praga. Saraiva é chuva de pedra. Entendeu? E aqui está uma punição de Deus. Do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus. Pastor, muitas das vezes Deus permite certas coisas para nos voltar à direção. Outras para nos punir. Agora a diferença é como nós entendemos isso. Aqui em Apocalipse capítulo 16, versículo 20, nós vimos que os homens blasfemaram. Entendeu? Agora aqui, ó. Mas os salvos se humilham e buscam a sua presença. Quando há alguma coisa que acontece, não sabemos o porquê está acontecendo, então não blasfeme. Entendeu? Imagina se Jonas começasse a blasfemar dentro do peixe, sem saber que aquele peixe estava sendo um instrumento de livramento de morte para ele. Né? Muitas das vezes você está batendo no instrumento de livramento. Cuidado. A situação que você está passando, ou aquilo que levou você a passar por essa situação, pode ser um peixe que Deus esteja usando para fazer você mudar de direção, mudar de comportamento, mudar de atitude, mudar de pensamento, mudar a tua forma de agir, a tua forma de pensar. Não, eu não vou mudar e eu vou bater naquilo que Deus está usando para tentar me mudar. Pastor, enquanto se revoltam contra Deus e angústias,
na angústia, outros se voltam para ele em oração. E é notório que diz o texto, capítulo 2, versículo 1 de Jonas: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Está bem específico ali. Não foi ao Deus dos marinheiros, não foi ao Deus pagão, não foi aos Deus dos filisteus. Deus fez Jonas dentro do ventre do peixe, ele reconhecer e se voltar ao seu Deus. Qual que era o Deus, irmã Juliana? O Deus lá de Israel, na qual ele fugiu da presença, fugiu da direção. Agora eu vejo algo interessante: o mesmo Jonas que temia ou que tentara fugir da presença de Deus sem oração, agora está encurralado pela providência divina e entrega-se a ela em oração. Por que Jonas, Diácono Moel, vamos trocar uma ideia aqui, por que Jonas não orou antes de sair lá de Israel para descer para Jope? Ah, não. Para tomar a direção do eu, nós não oramos. Por que Jonas não orou para comprar passagem lá? Deus, eu quero que tu aqui, se for da tua vontade. Não orou não. Jonas não fez a oraçãozinha que a gente faz sempre antes de sair. Antes de, Senhor abençoa quem fica, o Senhor abençoa quem sai, entendeu? E varão valoroso, e mulheres, né? Não, Jonas não fez nada, Jonas saiu mesmo. Por que Jonas não orou quando a tempestade estava quase virando o navio? Não, Jonas não é doido. Para sair da direção de Deus, ninguém ora, meu irmão. Agora, para voltar para a direção, sim. Você só volta se você pedir: Deus, eu quero. Deus, me aceita. Deus, olha o filho pródigo quando voltou para casa. Antes de chegar em casa, ele abraçou o pai e falou bem assim: pai, perdoa. Oração. Pai, não me precisa me considerar como os teus filhos, me considera como um dos teus jornaleiros. Oração, reconhecimento. Acho interessante que Jonas não orou quando desceu a Jope. Jonas orou, olha aqui, ó. Jonas não orou quando tentou fugir para Nínive, quando se escondeu no porão do navio. Jonas não orou quando a tempestade foi atrás dele no mar Mediterrâneo. Não orou, né? Ele não orou quando os marinheiros pagãos oraram. Ele não orou. Que mais, pastor? Ele não orou quando foi atirado no mar. Ele não orou e estava prestes a morrer. E alguém ainda diz para mim: pastor, na última hora é só dizer: Jesus me salva. E não, não vai. Se tu não ora agora, não vai orar quando você está num momento difícil também. Jonas não orou quando foi engolido pelo peixe. Jonas não orou. Ele só sentiu necessidade de orar quando ele foi capturado, quando ele foi preso. Não tinha mais para onde ir, não tinha mais o que perder. Ali ele sentiu a necessidade de orar, porque só tinha uma saída. Para ele sair, irmã Miriane, daquele peixe, só Deus. Muitas das vezes, irmã Rosângela, nós entramos numa situação, num beco sem saída, entramos num lugar, enclausulamos num funil. Meu Deus, e agora? Não tem mais para onde ir, não tem mais nenhum recurso, não tem mais nada, só Deus. Então para de reclamar e começa a adorar, começa a clamar, começa a pedir, porque Ele faz o peixe mudar de direção, Ele faz você voltar onde você estava, Ele faz você restituir tudo que você tinha, Ele faz voltar de volta. Aleluia. Olha o que Ele fez com Jonas, com Jó. Ele fez Jó ganhar tudo de volta. Pastor, nessa linha de pensamento, eu vejo o escritor, muitas das vezes, o Senhor permite que o desviado ele sofra, para que clame, para que volte a Ele em oração. Ainda vemos que dentro do peixe, Jonas reconheceu finalmente que Deus estava manobrando todas as circunstâncias e orou. Engraçado, né? Olha só, irmão Mário, por que Jonas não reconheceu lá, antes de sair, quando Deus falou assim, diácono irmão Giovanni: vai lá, prega a grande cidade de Nínive? Não.
Na primeira resposta é não, na razão. Né? Estava conversando com uma pessoa, ontem, aconselhando ela, não é daqui, é de outro país, lá do Brasil. E eu falei assim, por que vocês tomam a decisão antes de pensar? Porque vocês pensam na razão, vocês pensam no ego de vocês. Entendeu? Vocês pensam primeiro em si, vocês deveriam primeiro pensar em Deus. Colocar Ele em primeiro lugar. Agora eu vejo que Jonas, ele reconheceu finalmente que Deus estava manipulando, manobrando todas as coisas para fazer Jonas voltar à direção que ele estava, que era de Deus. Jonas não entendeu a tempestade, mas depois entendeu. Jonas não entendeu que não morreu afogado, mas depois entendeu. Agora, Jonas não entendeu que está ali no ventre do peixe, ele não conseguiria sair sozinho. Irmão, você pode fugir até um determinado ponto. Quando você chega dentro do ventre do peixe, tu não tem para onde sair. Entendeu? E louco de você de ficar lá dentro quietinho. Porque se tu inventa de conseguir sair do peixe, tu morre. Tu encontra um cardume de piranha que acaba com a tua carne lá fora. Acaba com os filé mignon que você tem, os cupinzinhos que você tem, essas dobrinhas aqui, essas costelinhas, tudo acaba. Não, fica aí dentro do peixe. Fica aí. E Jonas entendeu. Nossa, Deus manobrou tudo para me manter vivo. Precisava fazer isso, né? Acho interessante que o escritor, ele afirma que todo lugar é apropriado para a oração. Em todo lugar. Pastor, eu só oro quando venho para a igreja. Aqueles 5 minutinhos ali de procissão, que nem sei se é uma procissão. Entendeu? Eu só oro, olhe lá se eu oro, pastor. Porque muitas das vezes nem com a oração eu não tenho mais compromisso. E eu quero que Deus tire-me eu de dentro do ventre do peixe. Eu quero que Deus mude, eu quero que Deus salve, eu quero que Deus transforma. Mas oração eu não tenho compromisso. E oração é algo que você tem que ter disciplina. Senão não adianta você dizer que ora. Entendeu? O próprio Jesus chegou para os discípulos e disse bem assim: ei, nem uma hora pudesse velar comigo. Isso reconhece que 1 hora é o mínimo. E às vezes meia hora nós sofremos, né? 10 minutinhos, dobramos o joelho, depois daqui a pouco sentamos, ficamos lá. Estou cansado. Não espera chegar no ventre do peixe para você ficar calejado em oração para Deus te tirar do ventre do peixe. Ore antes. Não espere você chegar na cova dos leões para você orar com medo dos leões. Ore antes, porque Daniel não orou na cova dos leões. Daniel descansou na cova dos leões. Eu não vejo Sadraque, Mesaque e Abednego orando dentro da fornalha. Eu vejo Sadraque, Mesaque e Abednego se alegrando dentro da fornalha. Por quê? Porque eles oravam antes e Deus livrou eles da fornalha. Mas tem pessoas que não gostam de orar. Tem pessoas que não gostam, a direção é outra. A direção é a carne, não é o espírito. Aí Deus permite passar pelo ventre de um peixe até que a pessoa dobre o joelho. Presta atenção. Até que a pessoa dobre o joelho e adore a Deus. Adore a Deus. E quando tu adora a Deus, agora está do jeito que eu quero. Então agora eu vou começar a te dar livramento. Pastor, o nosso grito de angústia encontra sempre os ouvidos abertos de Deus. No capítulo 2, versículo 2, diz bem assim, ó: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, e Tu me ouviste a voz. Não precisava clamar lá do ventre do abismo. Não precisava chegar na angústia. Bastava ter ido, irmã Juliana, até Nínive. Pregado. Deus ia salvar? Não. Eu vou para Tarsis. Porque Tarsis é uma cidade rica. Tarsis é uma cidade que pode me levar ao status. Tarsis é uma cidade que eu vou poder ficar famoso. Tarsis é uma cidade que a igreja vai estar mais cheia de gente.
Tarsis é uma cidade que vou encher o meu ego, vou me bajular, Não, eu não vou para Nínive. Nínive é uma cidade de deserto, Nínive é uma cidade de perseguição, Nínive é uma cidade que tem poucos crentes, Nínive é uma cidade que tem briga, Nínive, eu não vou lá eu vou ser apedrejado, eu posso correr risco de morte, eu não vou para lá, eu vou para Tarsis. Se lembra que Jesus, Mateus capítulo 4, o diabo chega para Jesus lá no monte da tentação e fala bem assim, tudo isso te darei, teu Tarsis para te dar, se prostrar e me adorares. Jesus falou bem assim, traduzindo na minha linha de pensamento, eu conjecturando, não, eu não vou para Tarsis, eu vou para Nínive. Entendeu? Eu não vou sair da direção de Deus para ir para a tua direção. Eu vou para a direção que Deus me mandou. Nem sempre a direção que Deus nos manda, Mário, é a direção de conforto, irmã Cíntia. É a direção de tranquilidade. É a direção de, nossa, agora estou bem. Não. Deus nos quer no centro da guerra. Deus nos quer na frente da batalha, mas nunca Ele nos faz perder uma guerra. Mas Ele quer nos na frente da batalha. Quando eu vejo o Jonas falando aqui, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu, uma das verdades mais consoladoras das Escrituras é que Deus ouve as orações. Entendeu? Deus ouve as nossas orações. Orar não é apenas um exercício espiritual que acalma os vendavais da alma. Não. Orar não é um sugestionamento psicológico que abranda as tensões do coração. Não. Orar é falar com aquele que está sentado no trono. Entendeu? Orar é conversar com aquele que muitas das vezes quer conversar com nós e nós não queremos conversar com ele. O que é orar? Orar é uma conversa onde você fala e você escuta também, e muitas das vezes a nossa oração é só falar e não queremos escutar. Quando Ele quer falar conosco, nós fechamos os ouvidos, nós se entretemos com outras coisas, nós nos distraímos com outra coisa, mas quando nós queremos falar com Ele, nós não queremos que Ele se distraia. Deus aqui, primeiro eu. Deus, eu aqui, eu preciso. Deus, primeiro eu. Deus. Tem gente, presbítero Modaí, que tem a coragem de dizer assim, Deus, por favor, primeiro eu. A irmã Sônia, não, primeiro eu. Deus, eu estou numa situação mais difícil que a irmã Sônia. Por que está a irmã Sônia e eu não? É aquela pessoa que ora assim, Deus, por que o fulano foi abençoado e eu ainda estou aqui? Por quê? Por quê? Porque muitas das vezes, na conversa, que é a oração, você só quer falar, mas Deus também quer falar com você. Então espera, fecha a boca, ouve. A Bíblia diz, todo ser que respira, adore ao Senhor. Mas a Bíblia fala lá em Apocalipse também, bem-aventurados os que ouve. 2 ouvidos e uma boca. Isso significa que? Eita, emoções. Orar é buscar socorro. Capítulo 2, versículo 2 fala, na minha angústia clamei ao Senhor. Orar é buscar socorro naquele que tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Entendeu? O Jesus, quando ele saiu da sepultura, quando ele saiu lá, a primeira coisa que ele falou, é me dado todo o poder do céu e na terra. Ele estava falando, ei, eu estou com a chave do inferno e da morte na minha mão, agora ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter, e se te acusar, eu defendo você, eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá, e onde pisar teu pé. Sabe por quê? Meu Deus do céu, se nós começar aqui, acabou, cara, isso tudo. Mas tudo isso só faz acontecer se nós orar. Quer que Deus se levante para a tua vida? Quer que Deus se levanta do trono para a tua vida? Quer que Deus venha na tua direção? Quer que Deus venha? Ore. Ore. Pastor, olha o que diz aqui, ó. Deus jamais rejeita um coração quebrantado. Deus jamais rejeita. Ele não lança fora aqueles que veem a Ele. Nunca. Os ouvidos de Deus estão sempre abertos
a súplica dos aflitos. A Bíblia diz no Salmo 50, versículo 15: invocar-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Nós podemos ver a vida de Jonas aqui, invocando no dia da angústia, Deus livrando Jonas no dia da angústia, e Jonas glorificando a Deus. Entendeu? Acontece isso nos nossos dias. Hoje é culto de ensino. Pastor, acontece isso nos nossos dias? Nós invocamos a Deus quando precisamos. Ok, Deus, Ele é misericordioso, vem nos atende. E aí, pastor, onde é que entra a glorificação? Aonde entra a glorificação? Que muitas das vezes nos cultos de ensino, o pastor, os obreiros, tem algum testemunho aqui? Não tem. Mas no culto de segunda oração, no culto do Shekinah, no culto da juventude, não falta pedido de oração. A caixinha está entupida de oração ali. Pastor, mas onde é que está, gente? Onde é que está a glorificação? Está aqui, pastor, olha aqui, ganhei, está aqui, pastor, consegui, está aqui. E a glorificação é lá, não aqui. Lá. Quando eu vejo aqui, pastor, os marinheiros invocaram seus deuses e não encontraram resposta. Os ídolos não podem ouvir orações. Não há esperança nos deuses dos ídolos, dos ímpios, dos marinheiros. Mas o Jonas, lá no ventre do peixe, ele invocou ao seu Deus. E na mesma hora, eu imagino o peixe. Eu vejo que Jonas até, nossa, o que deu agora? O peixe mudou de direção. Deus já respondeu, mas só foi eu clamar, Deus respondeu. Esse é o Deus. Deus maravilhoso. Você nunca sentiu isso, não? Você deu uma clamada a Deus e Deus logo reverteu a situação? Pois é, e a glorificação. Olha aqui que interessante. A disciplina de Deus é uma prova do seu amor por nós. Irmãos, Deus prova quem Ele ama e quem Ele quer usar. Deus corrige quem ama. Estamos nas mãos deles. Somos barro. Ele nos molda. Porém, só temos valor se Ele nos usar. Jonas tinha uma mente lúcida. Ele sabia que a tempestade não era apenas um fenômeno natural. Ele sabia que aquela tempestade veio por causa da desobediência dele. Muitas das vezes nós sabemos que certas coisas que acontecem na nossa vida, na nossa família, na nossa empresa, na nossa casa, nos nossos amigos, aonde for, na nossa saúde, não é normal, aconteceu por causa de alguma coisa. Jonas sabia disso. Ele discerniu corretamente que Deus havia mandado a tempestade atrás dele. Está lá no capítulo 1, versículo 12. Ele sabia. Ele reconheceu. Agora ele entende que não foram os marinheiros que o lançaram no mar, mas foi o próprio Deus que o lançou no mar. Agora ele entende que foi o próprio Deus, capítulo 1, versículo 12. Jonas sabe que as experiências que está vivendo não são casuais, mas providenciais. Ele vê não o castigo, mas de Deus, mas para destruí-lo, mas a disciplina divina para restaurá-lo. Olha o que diz lá no capítulo 2, versículo 3. Lê lá para nós. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares. Peraí. Não foi os marinheiros? Não foi os marinheiros que jogaram ele? Lê de novo aí, irmão. Não acaba com a minha mensagem. O que diz aí no capítulo 2, versículo 3? Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Então Deus usou os marinheiros para jogar Jonas. Mas na realidade, era Deus que estava permitindo isso. Está aqui no capítulo 2, versículo 3. Ele mesmo diz: pois me lançaste. Está falando, Deus, foi tu que me jogou no mar. Tu que me tirou daquele navio. Entendeu? Tu usou aqueles marinheiros. Tu fez a sorte cair sobre mim. Sim, Deus. Jonas não atribuiu sua experiência ao ocaso. Ele não culpou os marinheiros por o lançarem no mar.
Agora, ele não atribuiu a sua experiência à fúria do mar ou uma ação maligna contra ele. Ele vê nas circunstâncias a mão providente de Deus, disciplinando-o para a própria restauração. Pastor, nem tudo é demônio, nem tudo é maldição. Um pouco, irmãos, das coisas que acontecem é permissão. Entendeu? Pastor, está acontecendo isso. Pastor, aconteceu isso. Pastor, o camarada quase morreu. Meu Deus, como o diabo é ruim, né? Não, às vezes é Deus que permitiu. Coitado, Satanás está lá, às vezes, levando processo dos crentes, porque eles demonizam Deus, todo mundo, demonizam tudo. Mas nem tudo que é demonizado é permissão. Muitas das vezes, as coisas que acontecem não é Satanás que está permitindo. É Deus que está permitindo. Jonas ir para o ventre do peixe, foi Deus que direcionou. Até o peixe engolir Jonas, não foi Satanás que direcionou, foi Deus que direcionou. Então nós temos que cuidar. Jonas não atribuiu a sua experiência ao acaso. A disciplina de Deus é uma prova do seu amor por nós. Deus nos lança no abismo dos mares revoltos para reconhecermos a profundidade da nossa rebeldia e para nos trazer de volta para o caminho seguro da obediência. Deus permitiu isso para que Jonas reconhecesse a sua rebeldia e para que Deus tivesse liberdade para trazer ele de volta para o caminho da obediência. Ainda bem que aqui, Hebreus capítulo 12, versículo 8 diz: mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Pastor, estamos falando de um profeta, não estamos falando de um ímpio, não estamos falando de uma pessoa lá de fora, estamos falando de uma pessoa que era usada por Deus, de um profeta que era usado por Deus, agora está fora da direção de Deus. Se está fora da direção de Deus, é um rebelde. E sabe o que Deus faz com os rebeldes? Deus permite até no ventre do peixe, até que o rebelde reconhece: realmente, eu estou fora. Deus, me perdoa. Deus, tu és Deus, tu é o Deus, Deus, pronto, Deus muda o cativeiro dele, Deus faz ele voltar de volta para o lugar de filho. Outra coisa que o escritor comenta em Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 11, afirma que podemos reagir à disciplina de Deus de várias formas. Primeiro, podemos desprezar a disciplina de Deus e lutar contra ela. Hebreus 12, 5, lê lá bem alto para nós. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filho. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Filho meu, não despreza a correção do Senhor quando por ele for repreendido. Porque tem gente que despreza, né? Tem cristão, irmão Deva, que quando a palavra é de bênção aceita, quando a palavra é de correção emburra e vira cara, sai da igreja, vai para outro lugar, entendeu? Vai para, pastor, eu vou sair daí, por quê? Porque eu não gostei. Irmão, foi a palavra, tá na palavra, irmão, se vira com Deus, não quero nem saber, o meu compromisso é com a palavra, e Deus nos manda alimentar a igreja com a palavra, entendeu? Hoje as igrejas estão cheias de pessoas comendo esterco, comendo lavagem, mas a palavra não está sendo com medo de pregar. Por quê? Porque muitos líderes estão com medo de pregar a palavra, porque pessoas não aguentam ouvir a palavra. A Bíblia diz que haverá comichão nos ouvidos por causa da palavra, por causa da verdade. Só aceita a verdade quem quer mudar de vida. Só aceita a verdade quem quer mudar de comportamento, mudar de direção, quem quer realmente se converter. Quem não quer se converter não aceita a verdade, está contra a verdade. Eu acho interessante, agora que diz aqui, nós podemos desanimar e desfalecer por causa da correção. Capítulo 12, versículo 5 ainda fala: agora podemos resistir à disciplina e tornar necessária uma correção ainda maior, até mesmo a morte.
A pessoa que Deus está corrigindo, se ela resistir à disciplina, Deus muitas das vezes permite até a morte. Capítulo 12, versículo 9. Lê lá, é a Bíblia que está falando. Lê lá. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, para que vivermos? Olha só, aqui está falando de quem? Está falando dos patriarcas, está falando do povo que viveu no deserto também. Muito daquele povo que viveu no deserto, muitos deles não sobreviveram. Muitos deles Deus matou no deserto, fez a terra engolir eles vivos. Entendeu? Por que, pastor? Porque foram rebeldes. Foram rebeldes. Outra coisa ainda, ou podemos nos submeter ao Pai e amadurecer na fé e no amor. Capítulo 12, versículo 7. Se suportais a correção, Ó. Deus vos trata como filho. Ó. Porque filho a quem o pai não corrija? Qual é o filho que o pai não corrige? Hã? Qual é o filho? Quantos pais nós temos aqui? Quantos pais nós temos aqui? Pais. Não filhos, eu quero pais. Pois é. Estão falando aí com os pais. Você não corrige seus filhos, não? Não corrige? O filho faz as coisas erradas, você deixa fazer? Você corrige? Corrige. 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 Qual é o pai que não corrige o filho? Hã? A Bíblia diz que o pai corrige o filho que ama. O pai que não ama o filho, ele não corrige. Ah, pastor, não vou corrigir porque vai ficar bem sudinho. Você não ama ele. E não vai dar muito tempo, você vai perder ele. Sabe quem é que vai corrigir? Os teus filhos. A polícia, os traficantes, a vida. Agora o pai que corrige o filho, entendeu? É porque ele ama. A correção não é espancar, a correção é doutrinar. A correção é orientar. Se você orienta, se você é exemplo, tu pode ter certeza, o filho vai crescer te observando e vai seguir os passos do pai. Ainda falando aqui, nós vemos que a maior trajetória, a maior tragédia do nosso pecado é nos afastar da presença de Deus. Jonas abre o seu coração numa confissão dolorosa. O que diz no capítulo 2, versículo 4? Então eu disse, isso é Jonas falando aonde, irmã Juliana? Dentro do ventre do peixe. Lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Olha onde é que Jonas foi parar. Irmã Miriane, Jonas era um profeta, irmã Cíntia, e agora desobediente. Deus não tem comunhão com o desobediente. Deus lança fora da sua presença o desobediente. A Bíblia diz, porque todos pecaram e estão na glória de Deus. Está falando isso de quem? Dos desobedientes. Pastor, mas é profeta. Desobedeceu? Está fora da presença de Deus. Isso vale para todos. Estamos aprendendo com um profeta que desobedeceu, mas eu sou profeta, mas está fora da presença de Deus, não adianta nada. Saul era rei de Israel, estava fora da presença de Deus. Agora olha a oração do reconhecimento, no capítulo 2, versículo 4, ele fala bem assim, ó: então eu disse, é Jonas que está falando com as suas próprias palavras, lançado estou diante dos teus olhos. Ei, você tirou eu da tua presença, por causa do quê? Por causa da minha desobediência. E olha o que ele menciona na oração dele, entendeu? Tornarei porventura, olha a esperança. A Bíblia diz, o meu socorro vem do Senhor. Quem tem esperança alcança misericórdia. Agora eu vejo aqui no capítulo 2, versículo 4, Jonas falando, estou fora da tua presença, mas tornarei a fazer o quê? Tornarei porventura a ver o teu santo templo. Jonas estava fora da presença do Senhor. Onde é que era a presença do Senhor? Estamos falando do povo de Israel. Aonde ficava a presença do Senhor para o povo de Israel? Aonde o povo de Israel ia adorar a presença do Senhor? Jonas se considerava fora do templo. Jonas se considerava incapaz.
ou impotente de chegar à presença do Senhor, ou proibido de chegar à presença do Senhor. Pastor, como é ruim uma pessoa que sempre viveu diante da presença do Senhor e agora ser rejeitado pela presença do Senhor. Jonas está lá no ventre do peixe. Pastor, você está no ventre você está na cova do leão, irmão Elton, diácono Elton. Mas com a presença do Senhor é diferente. Você está lá na prisão de Potifar, lá do faraó, que nem José estava. Mas com a presença do Senhor é diferente. Você está na cova, que nem José estava. Mas com a presença do Senhor é diferente. Você está na cova dos leões, como Daniel estava. Mas com a presença do Senhor é diferente. Agora Jonas estava no ventre do peixe. Sem a presença do Senhor é totalmente diferente. E Jonas começou a reconhecer: oh, eu tenho desejo de voltar à tua presença. Oh, já está melhorando. Olha só, esses 3 dias no ventre do peixe já tá dando uma lição no profeta. Ele já está desejando voltar para a minha direção, já está desejando voltar para minhas ordens, para a minha obediência. Agora sim. Jonas tentou fugir da presença de Deus e agora lamenta por ter sido lançado fora da sua presença. Jonas experimentou um pouquinho daquilo que estava buscando, se desesperou. Jonas estava buscando isso. Jonas estava consciente do que ele estava fazendo. Ele tomou a direção errada. Ele estava buscando aquilo. Tem pessoas que sabem que vai dar errado, sabem que não vai dar certo. Deus já falou que não ia dar certo, porém eu vou tentar, agora esse cara vai que... Pastor, não existe nada mais perigoso do que Deus nos entregar a nós mesmos e nos dar o que procuramos na loucura da nossa rebeldia. Olha só, o filho pródigo procurou os prazeres da vida. E os prazeres da vida deu o que ele queria. Os prazeres da vida levou ele lá na estala do porco, lá nos porcos. Meu Deus! Os prazeres da vida dá isso. Os prazeres da vida tiram tudo que Deus te deu e te deixa lá na estala de porco. Mas parecia tão legal. Parece, mas não é. Agora, o que você pensa que não é, é. Pastor, como explica isso? Muitas das vezes você não serve a Deus por causa do deserto. Pastor, realmente, ser um crente é ruim ser crente. É nada, irmão. Deus prepara, Salmo 23, Ele prepara uma mesa farta diante dos meus inimigos e no deserto. Experimenta servir a Deus da maneira que Deus quer, para você vai ver que aquilo que o mundo pensa não é verdade. Entendeu? Aquilo que você olha, pastor, mas eu vejo vocês toda a vida chorando, mas você não sente a presença de Deus nas nossas lágrimas. Se você soubesse como é gostoso estar na presença do Senhor, pergunta um dia para Jonas, quando você estiver conversando com ele lá no céu: Jonas, me conta uma coisa, como é que era lá no ventre do peixe, longe da presença de Deus? Ele vai contar: nossa, que lugar gelado, que lugar frio, que lugar escuro, que lugar catinguento, que lugar cheio de terror, que lugar, meu Deus do céu. Né? Pergunta para uma pessoa que se desviou, saiu fora da casa do Senhor, e pede para ela: escuta, me diz como é que é a tua vida aí fora. Me diz realmente, na sinceridade, porque tem muitos que mentem. Mas me conta na sinceridade como é que é a tua vida aí fora. A pessoa vai dizer bem assim: rapaz, eu só não me separei ainda porque não sei. Mas os filhos já saíram de casa. A mulher já me traiu. O marido já foi com outra. Entendeu? Estou aí arrasado, já perdi todas as minhas coisas, já estou perdendo o emprego também. Está acabado. Rapaz, mas você não está na festa. Mas não é isso que eu... Como é que é? Nem tudo que você vê é verdade. Mas eu vejo você andando de mão dada aí no lobby ali. É só aparência. Mas rapaz, parece que você está bem de vida. Está tudo empendurado. Eu saio de uma e entro na outra.
pai, você não está bem, eu vejo. Não consigo dormir à noite. Não tenho paz. Eu não tenho ânimo. Eu estou a ponto de acabar com a minha vida. Nossa! Volta para casa, volta para a presença do Senhor. Não, vocês são muito doidos, vocês são loucos, vocês saem de madrugada, vocês têm que estar na igreja todo dia. Pois é, filho, todo dia nós sofremos. Está gostoso dentro do ventre do peixe. Fica aí. Sofremos, mas estamos na presença do Senhor. Sofremos, mas estamos diante do trono do Senhor. Sofremos, mas é gostoso, porque temos uma causa justa. A obra, o evangelho do Mestre, a obediência do ID faz-nos estar na presença do Senhor. Não se arrisque a sair fora da direção de Deus, porque nós paramos no ventre do peixe. Teria muita coisa ainda para nós passar. Olha aqui que interessante. Ainda, quando tentamos fugir da presença de Deus, ficamos encurralados pelas circunstâncias. Jonas pensou que podia fugir para Tarso, no fim do mundo, o lugar mais distante conhecido da época. Não adianta, Deus foi atrás. Deus nem foi atrás. Entendeu? Deus mandou uma tempestadezinha. Vai lá e persegue Jonas aí na metade da viagem. Aí dá um prejuízozinho lá para os marinheiros, né? Se for fazer, coloca aí o Jonas ali como culpado, joga o Jonas ali, peixe, fica ali, né? Uber aquático. Deus já mandou um Uber aquático ali para esperar o Jonas, né? Caiu, foi lá embaixo, o Uber aquático pegou lá e já ficou ali 3 dias rondando ali com o Jonas. O caminho da desobediência sempre nos conduzirá para abismos mais profundos. A trajetória de uma pessoa que foge de Deus é uma descida vertical. E eu já falei no culto passado que Jonas só desceu. Desceu de Israel a Jope, de Jope ao navio, do navio ao porão, do porão ele desceu para a água, da água foi às profundezas, das profundezas ele entrou no ventre do peixe. Só desceu. Ele só começou a subir, irmã Priscila, quando ele começou a adorar a Deus. Quando ele começou a reconhecer que estava na direção errada. Aí ele, quem sabe, todos aqui já andaram de avião, né? Quando o avião está subindo. Mas quando ele dá aquela subida assim, nossa, mas depois ele dá uma acalmada. Aí você pensa, parou de subir. Não, irmão. Ele vai umas 2 horas ainda. Quando você reconhece, quando você se humilha, Deus te exalta. A tua vida não para de subir. Pastor, eu sou miserável, está subindo. Pastor, eu sou pecador, está subindo. Pastor, eu não sou nada, está subindo. Pastor, meu Deus, misericórdia, está subindo. Quando você começa a se humilhar na presença do Senhor, a tua vida começa a ser exaltada na presença de Deus e na presença dos homens. Agora, quando você começa a se rebeliar na presença de Deus, a tua vida desce na vertical. Capítulo 2, versículo 6, diz bem assim: desci até os fundamentos dos montes, tá? Desci até a terra, cujo ferolho se correram sobre mim para sempre. Isso foi o que Jonas falou. Desci até os ferolhos da terra, desci até os fundamentos dos montes, desci, pastor, até a terra. Quem somos nós? Se nós for olhar lá no livro de Gênesis, da onde Deus nos fez? Deus nos fez do quê? Do pó da terra. Jonas estava tão alto, orgulhosamente, que Deus fez ele descer até na terra. Jonas, esfrega o nariz na terra aí. Tu é terra, filho. Tu é terra, tu é pó. Entendeu? Jonas fala no capítulo 2, versículo 6, parte A: desci até a terra. Deus permitiu que Jonas fosse até na terra. Esfrega o nariz na terra aí para você saber quem é você.
E para você saber que você só é alguma coisa se eu estou na tua presença, se eu estou na tua vida, ou se tua vida está na minha presença. No caso contrário, tu é pó. Outra coisa que Deus fala ainda, aqui para nós, ainda quando chegamos ao fundo do poço, de lá a mão de Deus nos tira. Outra coisa, quando chegamos ao fim da nossa linha, ainda lá a mão de Deus se estende para nos resgatar. Pastor, olha o que diz o capítulo 2, versículo 6. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó meu Deus, ó Senhor, meu Deus. Jonas já contava que talvez o peixe ali fosse o cachorrozinho dele, né? Jonas contava já com o peixe e o cachorro. Mas Deus fez Jonas subir da sepultura. Deus chamou Jonas da sepultura. Deus tirou Jonas da sepultura. Jonas considera a sua descida ao fundo do mar como uma descida até o mundo dos mortos. Quantas vezes nós chegamos a uma situação, né, que nos deparamos com o mundo dos mortos. Meu Deus do céu. Morreu tudo. A alegria da nossa casa já está no mundo dos mortos. A nossa saúde já está no mundo dos mortos. A nossa vida espiritual já está no mundo dos mortos. A nossa vida financeira já está no mundo dos mortos. Pastor, a minha salvação já está no mundo dos mortos faz tempo. Mas a Bíblia fala que Jonas falou que Deus fez subir do mundo dos mortos, lá da sepultura, ele. Então Deus faz qualquer situação subir do mundo dos mortos. É só clamar. É só pedir: Deus, tem misericórdia. Deus faz ele surgir da cinza. Deus faz ele surgir da sepultura. Deus levanta aquilo que o diabo derrubou. Deus põe de pé aquilo que muitas das vezes o mundo, o pecado colocou no chão. Deus faz ele surgir do mundo dos mortos. Outra coisa que Deus fez: quando chegamos ao fim dos nossos recursos, devemos lembrar daquilo que nos traz esperança. Pastor, o que fez Jonas ter esperança lá no mundo dos mortos, lá no ventre do peixe? Nas horas de angústia precisamos lançar mão dos arquivos de memória, entendeu? Precisamos trazer a nossa lembrança, o que pode nos dar esperança. Jonas se lembrou de Deus, ele se lembrou do templo, tá? Ele se lembrou das promessas. Veja lá, capítulo 2, versículo 7, lê lá bem alto. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração, no tempo da tua santidade. Olha só que interessante, irmã Miriane. Para desobedecer, ele não se lembrou de Deus. Para sair fora da direção de Deus, irmã Priscila, ele não se lembrou de Deus. Agora, quando estava lá no ventre do peixe, aí ele se lembrou de Deus. Aí ele reconheceu. Aí o que ele fez? Ele se lembrou das promessas. Nossa, Deus tinha prometido que eu ia pregar e Deus ia salvar, mas eu estou aqui no ventre do peixe. Por que está dando errado? Deus, por que tu falou e não está acontecendo? Dá uma olhada se não está fora da direção. Deus, por que tu falou e não está acontecendo? Dá uma olhada se tu não está fora da direção. Jonas se lembrou das promessas. Jonas se lembrou de Deus. Só se lembramos de Deus quando estamos no ventre do peixe. Jonas se lembrou do templo. O templo era a presença de Deus. O templo representa a comunhão. Tem gente que só vem para a casa do Senhor quando está passando por dificuldade, quando tem doença na família, quando está em crise financeira. Aí vem para a casa do Senhor. Jonas se lembrou do templo quando estava dentro do ventre do peixe. Ele deveria ter se lembrado do templo antes. Se ele tivesse frequentado mais o templo, a palavra ensinada no templo teria ensinado ele a não tomar direção a seu próprio ego. Pastor, outra coisa que diz o capítulo 2, versículo 7, a Bíblia nos ensina a trazer à memória o que pode nos dar esperança. Ei, murmurar traz esperança, irmã Juliana? Reclamar traz esperança, irmão presbítero Modair? Não. O que nos traz esperança? A Bíblia diz: esperei com paciência. Oh, isso traz esperança. Tá?
Lamentações capítulo 3, versículo 21 diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Outra coisa, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração. Ei, não adianta você fazer uma oração não reconhecendo quem você é, aonde você está. Aí você faz aquela oração do fariseu lá no templo, né? Fariseu e publicano. Oh Deus, eu te agradeço porque eu sou uma pessoa abençoada por ti. Oh Deus, eu não sou que nem esse publicano aqui, nossa, nem sei porque deixaram entrar dentro da igreja, essa coisa. Ui, sai pra lá, miséria. Muitas das vezes você envolve Deus nas tuas orações, coisa que Deus nem fez. Você fala que Deus te abençoou e nem foi Deus que te abençoou. Você fala que foi Deus que deu, nem foi Deus que te deu. Por quê? Porque nós sabemos qual é a maneira que Deus dá, nós sabemos qual é a maneira que Deus age, nós sabemos qual é a maneira que Deus fala e qual é a maneira que Deus abençoa. Quando Deus faz uma coisa, Deus não prejudica ninguém. Deus faz para a família toda ser beneficiada. Nunca que a bênção da irmã Cíntia vai prejudicar eu. Nunca a cabeça do diácono irmão Giovanni vai prejudicar o Marlon. Não. A bênção do irmão Giovanni vai abençoar a vida do irmão Marlon. Pastor, mas a bênção do irmão Giovanni está prejudicando a mim. Então tem que ver se está sendo bênção ou se eu estou fazendo mau uso da bênção. Senão Deus pede teu Isaac para te testar. Eu quero teu Isaac, sacrifica teu Isaac lá no altar, para ver se esse Isaac é meu ou é teu. Aí Abraão foi lá e tentou sacrificar. Aí Deus viu, não, é meu, não é teu não. Agora a Sara não. Quando chegaram para entrar no Egito, o Abraão falou bem assim: Sara, se Faraó vir pedir para ti, se você é minha mulher, diz que você é minha irmã. Estou nem me lixando se ele vai te matar, se vai te usar, se nós temos promessa de filho. Não, eu só não quero que ele me mate. Mau uso da bênção. E a Sara é uma princesa, né? Mas Abraão não estava nem aí pela Sara. Outra coisa, devemos saber que toda forma de idolatria é uma atitude ingrata, tá? Outra ainda, devemos saber que só encontramos o verdadeiro sentido da vida quando nós voltamos para Deus. Primeiro lugar, como é que é voltar para Deus, pastor? A voz do agradecimento. Segundo lugar, pastor, oferta de sacrifício. Terceiro lugar, pastor, reconhecimento da salvação divina. Tá? No navio, ele foi jogado ao mar para a morte. Do ventre do peixe, ele foi lançado à terra para a vida. Do navio, ele foi jogado ao mar para morrer. Mas Deus permitiu o ventre do peixe. Do ventre do peixe, ele foi lançado ao mar de novo, para voltar a gerar vida, para voltar a pregar a Nínive. Amém? Jonas está na praia sabendo que a sua oração foi ouvida. Que mais, pastor? Ele acabara de dizer: o que votei, pregarei. Muitas das vezes nós fazemos voto, né? Muitas das vezes nós fazemos voto. Capítulo 2, versículo 9, lê lá para nós encerrar, a irmã Sônia estará louvando. Capítulo 2, versículo 9, o que diz aqui? Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, porque votei, pagarei do Senhor em a salvação. O que eu votei, eu pagarei. Pastor, ele tinha prometido para Deus de ser fiel. Ele tinha prometido para Deus. O povo de Israel tem uma aliança com Deus. Se você lê em Deuteronômio capítulo 11, se você lê em Deuteronômio capítulo 5, você vai ver Deus fazendo uma aliança com o povo e o povo fazendo uma aliança com Deus. Então, pastor, eles tinham um compromisso com Deus. O que votei, eu pagarei. Pastor, agora sim, ele está voltando a ser obediente a Deus. Muitas das vezes você faz um voto e você não paga. Não deixa o peixe te engolir. Entendeu? Jonas estava lá no ventre do peixe. Precisou estar lá no ventre do peixe para dizer bem assim, ó: o que votei, eu vou pagar.
Mas eu creio que na mesma hora que ele falou que voltei, eu vou pagar, o peixe vai ver isso aqui, ó. Ele leva um impulso, ele leva um empurrão com algumas coisas atrás dele junto, mas ele leva. E Deus coloca ele na praia de novo. Então Deus fala bem assim, então caminha para Nínive, que eu vou precisar te usar rapidão. Amém?